Bem-vindo ao canal Escatológico. Ao contrário do que os globoloides afirmam, e a pseudociência e suas publicações rasas e populares defendem, o debate geocentrismo versus heliocentrismo nunca se encerrou. E o geocentrismo, isso eu falo com muita convicção, o geocentrismo jamais foi refutado. Antes de ingressar na demonstração desse ponto, gostaria, entretanto, de analisar a atitude da redação de uma dessas pseudo-publicações científicas, que demonstra o atual desespero dos heliocentristas e globoloides, é claro, com relação ao crescimento da verdade a respeito da Terra plana. Então, tenho em mão aqui um editorial da redação da revista Galileu. E aí, vamos ver aqui, vamos analisar o que eles escrevem, né? O que eles escreveram, e vamos ficar bem certos do desespero desses caras. Vejam só. Aqui estamos nós, às vésperas de entrar na terceira década do terceiro milênio. Está parecendo até um dogma religioso, né? Está parecendo até um credo. Vocês vão ver aqui, parece um credo religioso. 60 anos de era espacial inundaram o mundo com imagens de tirar o fôlego que mostram a Terra vista de fora. 4 séculos de ciência moderna nos entregaram provas fortes, diversificadas e irrefutáveis da esfericidade de nosso planeta. E ainda assim, um bocado de pessoas nega isso. Então eles falam aqui de 60 anos da era espacial. O que eu vejo, o que todos nós já vimos, foram 60 anos de mentira e ilusionismo. Nem ao menos eles conseguem hoje sustentar e provar que homens caminharam na Lua. E até hoje não conseguiram refutar os argumentos que mostram a farsa do homem na Lua. É só você pesquisar, meu amigo, aí na internet. O próprio fabricante do filme, a Kodak, né, que eles dizem que levaram à Lua para bater fotografias, a 200 graus zero, né, menos 200 graus negativos e 200 graus positivos, a própria fabricante disse que jamais elaborou, jamais fabricou um tipo de película capaz de sustentar, capaz de suportar tamanha variação de temperatura. Né? Tá? 1-0, Terra plana. Só aí. Certo? Aí eles falam assim: é inacreditável, inaceitável que tenhamos chegado ao final do ano de 2017, mas um número tristemente grande de seres humanos acredita piamente que a Terra é plana. Bom, aqui eles utilizam, nesse lixo aqui de editorial, o argumento evolutivo. E esse argumento afirma que à medida que o tempo passa,
a ciência se desenvolve e que aqueles que não pensam de acordo com seus falsos pressupostos não passam de ignorantes, burros, etc. Esse argumento não é argumento nenhum, mas um mero apelo de coletividade para que você não conteste a pseudociência e siga mugindo com o gado. Porque eles são os sacerdotes da nova religião. Eles não podem ser contestados. São mais ou menos como um cara que fica sentado lá no lugar lá que diz que é infalível, né? Então os caras são infalíveis, os pseudocientistas, e o sujeito lá também concorda com eles, porque todos esses advogam a mesma mentira. E aqui tem também, vejam só, eles decidiram fazer algo a respeito, né? Nós, os idealizadores deste abaixo-assinado, temos lutado pela ciência desde 1991. Vejam só, os caras são cruzados numa luta contra a ignorância, contra aqueles que se rebelaram, contra essa mentira, aqueles que se rebelaram contra o que eles dizem que é verdade, essa falsa ciência. Então, quando nossa revista foi impressa pela primeira vez, aí eles falam assim que estamos seguindo os passos de nosso patrono. Nossa espécie precisa se desvencilhar das correntes da ignorância e do obscurantismo se quiser sobreviver neste grande e vasto universo. Mas como exatamente pretendemos mudar a mentalidade dos terraplanistas? Aí eles falam aqui, um número tristemente grande de seres humanos acredita piamente que a Terra é plana. Então aqui eles utilizam o argumento religioso. A pseudociência se tornou uma religião impossível para os seus defensores e evangelizadores de ser contestada. Todos os que a seguem, na verdade, todos os que não a seguem estão tristemente, ele usa essa palavra tristemente, estão tristemente excluídos de alguma espécie de paraíso científico, a respeito do qual não foram informados. Então você que não segue a pseudociência, você está excluído do paraíso científico, dessa idealização de uma raça humana evoluída, conquistadora das estrelas, do universo, do espaço sideral. Então esses caras, eles têm na imaginação totalmente deturpada deles, de que daqui a, digamos, 100, 200 anos, estaremos lá viajando como em Star Wars, no meio do espaço sideral, conversando com os Klingons, conversando lá com as outras espécies da Federação, da Confederação. São os loucos. Esses caras, eles são loucos. Então isso aqui é coisa de... Não vejo ciência nisso aqui, não. Eu estou vendo palhaçada, Então vejam só. E aqui eles falam. Quando nossa revista foi impressa pela primeira vez, ainda com o nome de Globo Ciência. Gente, precisa dizer mais alguma coisa? De onde surgiu essa revista Galileu? Globo Ciência. A rede Globo, que é uma rede que propaga o ateísmo, propaga mentiras, evolucionismo e tudo aquilo que nega a verdade de Deus. Tudo aquilo que vai contra as coisas naturais que Deus criou. Então eles, vocês já sabem porque estão aí, para advogar a mentira. E falam isso tão descaradamente como se fosse
uma verdade incontestável, não é? Então eles falam assim, que eles estão seguindo os passos do patrono deles, que inferiu que a Terra definitivamente não era o centro do universo, o Galileu. Meu amigo, mas inferência não é ciência, não. Então, vamos demonstrar que eles mentem, escondem informação. Isso tudo é coisa esmiuçada para o gado, essa falsa ciência, essa bobajada toda aqui. Então, ali podemos ver que esse editorial, isso aqui é uma coisa mentirosa, né? Então, eles falando aqui, eles ainda falam assim, vejam só, que Galileu inferiu que a Terra definitivamente não era o centro do universo, que ela era redonda, quase ninguém duvidava, que ela era redonda, quase ninguém duvidava mesmo naquela época. Isso é grotesco, eles não têm vergonha. Ô pessoal da redação aí, vocês não têm vergonha, não? Não tem vergonha na cara em afirmar algo tão grotesco? Esse heliocentrismo, esse negócio da Terra girar, isso nunca foi unanimidade. Nunca foi, entendeu? Vocês estão mentindo para os leitores de cabeça miúda que vocês têm, porque eles são incapazes, podem ter até um ataque cardíaco ou um AVC, se eles encontrarem um fio da verdade, certo? E aí vocês vão ser responsáveis, né? Então é isso mesmo. Continua dando essa migalha para o gado, né? Vai vender muita revista e espalhar muita mentira. Então, claro, que vocês contam com a ignorância dos seus leitores, não é? Essa revista conta com a ignorância dos seus leitores. E vejam só, ele lutou bravamente para convencer as pessoas medievais a abrirem seus olhos e enxergarem a verdade. Que verdade? Como dito, o geocentrismo jamais foi contestado. Jamais foi refutado. Contestado sim, jamais refutado. Então eles falam aqui que eles estão seguindo os passos do patrono deles e eles querem uma ajuda para abolir o terraplanismo da face da Terra. Isso aqui é meio nazista, não? Esses caras são nazistas. Eles estão aí realmente... eles estão a serviço do mal, não é? É fascismo, comunismo, nazismo. Deve ter aqui... nessa redação deve estar cheio de maçom, Illuminati, né? Esses caras aí, cheio dessas coisas aí. Então aqui, nossa espécie aboliu o terraplanismo da face da Terra. Isso aí significa, então, abolir os terraplanistas, né? Vamos massacrar esses caras. Já que a gente não pode, né, contestá-los mesmo, aí ficam zombando. Porque nós estamos deixando esses caras loucos. Porque eles não têm argumento, entendeu? Eles não têm nenhum argumento científico. Tudo são falsos pressupostos, de uma falsa e fajuta ciência. Uma ciência fajuta. Aí vejam só. Nossa espécie precisa se desvencilhar das correntes da ignorância e do obscurantismo se quiser sobreviver neste grande e vasto universo. Que grande e vasto universo, rapaz. O universo é aquilo que você pode ver aqui, ó. Não existe esse grande e vasto universo, não. Pare de pensar com as categorias da ficção científica. Parem de pensar, parem de mentir, entendeu? Porque eu vou mostrar a verdade aqui, entendeu? Vou mostrar a verdade nesse vídeo. E tudo isso aqui é palhaçada. Mas continuando, né? Bom, como é que eles falam assim? Como é que nós vamos superar a visão, né, errada dos terraplanistas? Como pretendemos mudar
a mentalidade deles, nunca vocês vão conseguir. Porque quem começou a pesquisar a respeito da Terra plana, né, já está pelo menos convencido que a Terra não gira. Então o sujeito começa a pesquisar e vai ver os furos que vocês escondem, né? Porque eu nunca vi essa revistinha aí publicar nenhum dos experimentos que provam que a Terra não se move. É claro que não. Bom, então eles querem fazer o quê? Mandando-os para o espaço. Aqui ele faz né, uma piada, né, de duplo sentido. Mandando-os para o espaço. Se eles pudessem, eles exterminavam todos nós, né? Esses ímpios aqui dessa revista, esses ridículos, né? Bom, mandando-os para o espaço, é claro. É que os terraplanistas são muito sensoriais. Eles parecem só acreditar no que seus olhos podem ver. Bom, então vai mandar todo mundo para o espaço, nessa coisa ridícula aqui, que não chega a lugar nenhum, né, para poder ver a curvatura. Mas calma aí. Vamos ver aqui, eles falam a respeito de provas fortes, né? Vamos ver, eu pesquisei as provas fortes. E eles dizem que nós somos sensoriais. Né? Engraçado que as provas que eles estão propondo diz tudo tem a ver com os seus sentidos. Aí ele chega lá, olhe para as estrelas. Calma aí, meu amigo. Você está propondo como prova de que a Terra gira eu utilizar os meus sentidos? Hã? Porque eu digo que ela não gira por causa desses mesmos sentidos? Você está sendo contraditório. Então, veja só, é uma revista ridícula, rasa, um raciocínio, né? Um raciocínio totalmente assim infundado, né? Ilógico. Mas vamos lá. Olhe para as estrelas. Aristóteles descobriu esse fato e nada mudou desde então. Diferentes constelações são visíveis de diferentes latitudes. Blá, 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 blá. Provavelmente os dois exemplos mais marcantes são o Big Dipper e a Southern Cross. O Big Dipper, um conjunto de 7 estrelas que se parece com uma concha, é sempre visível em latitudes de 41 graus norte ou superior, mas não abaixo de 25 graus. Essas diferentes visões só fazem sentido se você imaginar a Terra como um globo. Não, meu filho. Não faz sentido só se eu imaginar, não. Imaginação não é ciência. Então, porque vocês dependem disso, de imaginar. Agora, o terraplanista, ele depende de experimentação, experimentos, e não de cálculos imaginários. Certo? Porque nós sabemos que é assim que funciona, veja só. Vocês podem ver aqui. Vamos ver aqui. Como funciona o nosso sistema. Que é justamente isso aqui. É assim que funciona, vejam só. O negócio está dando pau. Vejam só. Colocar as estrelas. É desse modo que funciona. Então eu consigo ver as constelações que passam aqui por cima, vejam só. Né? Que passam por cima. Do local onde eu me encontro. Vejam só. É assim que funciona.
As estrelas estão no domo, elas giram, né? Então, onde eu estou, é claro que eu não vou ver todas as estrelas, poxa. Né? Só aquilo que está ao meu alcance aqui. Vejam só. Por isso que há diferenças no céu que cada pessoa vê, dependendo da posição em que ele se encontra. Ali é o Sol e aqui a Lua, girando acima de nossas cabeças. Aí. Esse é o modelo geocêntrico, que jamais foi refutado. Né? Jamais foi refutado. Bom, então ele vem e fala da outra prova aqui, né, que ele diz que é prova. Assista um eclipse. Você assistir um eclipse, você vai ver. Eles dizem que o eclipse prova, né? Que tá aqui a Terra, a Lua entrou aqui na frente do Sol. É o Sol gigante, né? Que eles falam que é gigantesco. Aquela Lua, um holofote, né? Dizem que o Sol ilumina assim, igual um holofote. Nós sabemos, pelo modelo geocêntrico, que o Sol, ele ilumina localmente. Vejam só aqui. Ele ilumina localmente, com seus raios assim, né? Então o holofote, que eles chamam de Sol, né, a Lua passou ali na frente, tapou o Sol, aí forma um eclipse, né? Mas está documentado, vocês podem pesquisar aí em vídeos na internet, que desde o século XV ocorreram mais de 50 eclipses, onde o Sol e a Lua aparecem sobre o horizonte. O Sol e a Lua estavam visíveis no céu, mesmo com a Lua eclipsada, por exemplo. Um caso recente documentado ocorreu em 16 de agosto de 1989 no Havaí. Isso eles não falam. Isso, essa revistinha aí, pseudocientífica, não publica. Então ocorreu no Havaí. E você pode pesquisar, eu vou ver se eu pesquiso um vídeo e coloco aí para você ver. Então os eclipses não são a sombra da Terra projetada sobre a Lua. E a Lua não causa o eclipse solar. Né? Então nada disso aí, até agora, é prova. Ele fala assim, então. Escale uma árvore. Se a Terra fosse plana, seria possível enxergar tudo independentemente de onde você está. Não, claro que não, porque existe a densidade, né? Então, existe aí existe o ar, né? A densidade, as variações climáticas, né? Há nuvens, tudo isso impede você de ver alguma coisa que está no horizonte. Se você pegar aí também, há vídeos que mostram pessoas com lentes potentes, né? Com câmeras AP900, por exemplo, que o sujeito consegue, né? Com a potência dessa verdadeira luneta, ver terras, né, que estão bem distantes, simplesmente melhorando o seu campo de visão com esse instrumento óptico, certo? Então também é uma prova que não tem nada a ver. Aí vejam aqui, se você tiver a sorte de ter uma visão desobstruída no horizonte, um voo comercial suficientemente alto, você pode até mesmo descobrir a curvatura da Terra a olho nu. Outra mentira, né? Porque você pode também observar muitos vídeos, né, de aviões em grande altitude, onde você vê o horizonte totalmente reto e plano. Né? Há vídeos de pilotos aí também terraplanistas, que eles filmam lá
a Lua e o Sol também no mesmo plano. Então isso aqui também é uma grande bobagem, porque se você fosse possível ver a curvatura e a Terra fosse um globo, à medida que você subisse, você ia ver essa curvatura, esse globo se distanciando. Era possível você ver realmente o contorno, mas isto não ocorre. Você vê, né? Aí ele fala também de balão meteorológico, a mesma coisa, né? Aí comparação de sombras, aquela experimento de Eratóstenes, né? Mas a gente sabe, né, repito, que o Sol se encontra, né, perto da Terra e seus raios iluminam assim, localmente. Então há uma variação, né, na sombra, tal. Isso não prova de jeito nenhum, né, nenhuma esfericidade do nosso suposto planeta Terra, né? E aí ele vem também com aquele mais ridículo dos ridículos, né? Argumentos. Observe um barco. Quando um barco desaparece no horizonte, ele não vai ficando menor e menor até não conseguirmos vê-lo. Na realidade, o que ocorre é que parte da estrutura vai sumindo antes das outras. Primeiro o casco e só no fim a ponta da vela. Meu amigo, esse argumento é a coisa assim de primeiro ano do jardim de infância. É a primeira prova, essa prova aqui que eles colocam em primeiro lugar, mas deixei por último, já foi refutada milhares de vezes por pessoas manuseando uma P900, que demonstra que o barquinho sumindo no horizonte é apenas uma ilusão quanto ao seu desaparecimento em decorrência da perspectiva. É perspectiva. Então é possível você, com uma câmera poderosa, trazer de volta até os seus sentidos, né, a sua própria percepção, esse barco que supostamente desapareceu numa curvatura. Outra coisa, pelo que eles afirmam aqui, você só pode ver a curvatura em sua plenitude se tiver uma altura muito grande. Ora bolas, mas como vocês dizem, né, que os seus sentidos podem ver um barco sumindo nessa curvatura, que só é possível ver plenamente a uma altura de não sei quantos mil pés. Então isso é uma grande bobagem. E vejam só, e aqui os leitores dessa revista também não devem saber que existe aquela famosa câmera olho de peixe, né? Que distorce tudo, arredonda tudo. O que é reto, ele arredonda. O que é quadrado, tudo fica arredondado. Aí eles colocam uma foto aqui dizendo que o cara que pegou um balão, né, e filmou a curvatura da Terra. Isso aqui é a lente olho de peixe que, vejam só, encurva até a corda. Né? Tudo fica encurvado, assim, assim, assim. Botasse a mão dele aqui, era também curva. Né? Então, outra bobagem que já está mais do que refutada em milhares de vídeos que estão aí na internet. Bom, então vimos aí que todas as provas propostas por essa revista têm a ver com os sentidos, com aquilo que é sensorial. Então, por que seriam provas válidas se essa mesma redação critica os sentidos como capazes de, como eles falam, inferir que a Terra é um globo ou que ela é plana, um disco terrestre? Bom, fica a questão, não é? Bom, agora eu vou ler para vocês alguns trechos desse livro aqui. A Sabedoria da Antiga Cosmologia, do terror dos globoloides. Esse cara que é o terror dos globoloides, Wolfgang Smith. Ele é o terror, ele é
aterroriza esses caras, viu? Então, eu não recomendo esse livro para nenhum globoloide, não. Porque você pode ter um piripaque, meu amigo. Pode cair duro, entendeu? Você vai ter um piripaque, sua mamãe vai chorar, seu papai vai chorar, e você vai ter um piripaque, vai passar muito mal. Então, é o seguinte, não assista esse vídeo a partir daqui. Se você é um globoloide convicto, se você realmente crê que estamos girando a 1.666 km por hora, que você vive aí em torno de um sol gigantesco, o astro-rei, que dá a você, né, todas as necessidades, provê todas as necessidades de vida, conforto, etc. Certo? Então, né, por favor, em homenagem ao seu Deus, que é o Sol, né, não assista. Vai dormir, vai dormir. Bom, então ele fala aqui, o estado do geocentrismo. O estado do geocentrismo. A razão pela qual pouco se tem debatido a questão do heliocentrismo em tempos recentes é óbvia. Toma-se como pressuposto que a posição geocêntrica está sepultada, tanto quanto outras, como a hipótese da Terra plana. Reconhecidamente, essa doutrina tem tido alguns defensores na Europa e nos Estados Unidos, que não são de modo algum ingênuos ou desinformados. Quase ninguém, no entanto, se importa ou presta atenção a esse fato. Sim, principalmente, mas isso está mudando, né? Principalmente por causa da copiosa propaganda feita por essas publicações rasas, que se dizem pseudocientíficas, né? Que é milhozinho para o gado, né? Então, eles não vão a fundo na questão, né? Escondem informação, né? São verdadeiros, como eu diria, são estelionatários científicos, né? Os caras escondem, né? Os caras distorcem, né? E a data desse livro aqui foi escrito, deixa eu ver a data dele aqui, 2017, não, mas é 2003, vejam só. É isso mesmo, em 2017, publicado em português. E está aqui, em 2003 foi a composição original desse livro. Então a Terra plana, né, não estava tão difundida como está sendo hoje, para o desespero desses falsos cientistas. E vejam só, então ele vai falando a respeito da Terra plana, a respeito do geocentrismo, né? Vejam só. Então, para resumir, que o capítulo é grande, vamos pegar a figura de Tycho Brahe. A segunda metade do século XVI foi, ademais, dominada pela figura de Tycho Brahe, um formidável adversário do heliocentrismo. Brahe é conhecido, antes de tudo, pela precisão assombrosa de suas mensurações astronômicas. Seus resultados nunca erraram por mais de um minuto de arco, um feito incomparável para uma observação a olho nu. O que mais nos interessa, no entanto, é que Brahe propôs uma admirável astronomia planetária sua própria, que até hoje encontra defensores na Europa e nos Estados Unidos. Aceitando a noção tradicional de uma Terra imóvel e de uma esfera estelar em rotação diuturna geocêntrica, ele postulou que Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno giram ao redor do Sol, enquanto o Sol e a Lua giram ao redor da Terra. Ocorre que essa teoria geocêntrica incorporava em si todas as vantagens
previamente aduzidas por Copérnico, em defesa de seu modelo heliocêntrico. A teoria tychoniana explica, tanto quanto a copernicana, coisas como o movimento retrógrado, a variação dos períodos planetários e a ligação dos planetas inferiores com o Sol, sem recorrer a epiciclos e outras construções ad hoc. Bom, construções ad hoc aqui é justamente cálculos que eles faziam específicos para tentar superar alguma incongruência em suas concepções. Então, na concepção heliocêntrica, isso tinha que ser feito sempre, né? Então, eles tinham que criar explicações específicas, não genéricas, porque aquilo que pode ser dito a respeito do método científico é que você tem de criar um modelo que serve, né, que seja compatível a todos os fenômenos, uma coisa genérica. Assim como uma lei deve ser genérica, e não específica. Então, aqui, o heliocentrismo realmente tem que recorrer a cálculos específicos ou ad hoc para explicar determinados fenômenos que eles não conseguem explicar. Bom, então ele continua. Na verdade, é possível demonstrar que ambas as teorias são matematicamente equivalentes, o que quer dizer que elas levam as mesmas e exatas trajetórias planetárias aparentes. E ele também fala aqui, é seguro dizer que todos os adeptos sérios do geocentrismo na atualidade são tychonianos. Deve ser dito ainda que as duas teorias não se equivalem no que tange à astronomia estelar, pois é evidente que um deslocamento da Terra implicaria um movimento paraláxico na posição aparente de uma estrela. Então, paralaxe é o deslocamento aparente de um objeto quando se muda o ponto de observação. O próprio Tycho Brahe procurou um tal movimento sem sucesso. Isso significa que a paralaxe estelar, caso exista, deve ser de uma ordem de magnitude menor que 1 minuto de arco, o que implicaria em distâncias estelares muito maiores que as que os astrônomos estavam preparados para admitir. O próprio Copérnico reconheceu que esse sistema implicaria numa ampliação tremenda da esfera estelar, e cabe notar que Tycho Brahe considerava essa multiplicação fantástica do espaço aparentemente vazio como uma das mais cogentes razões para a rejeição da hipótese de Copérnico. Então, a pseudociência o que faz, né? Coloca tudo muito distante, muito gigante, né? Um amigo meu, que ele é globoloide, ele falou que para a pessoa ver a curvatura da Terra, ele tinha que ser um titã. Quer dizer, um titã, rapaz, deve ser igual aqueles caras da revista em quadrinho, né? Tem aquele cara lá que ele é o do universo Marvel, que ele fica sentado lá. O bicho é gigante, bem grande, grande, grande. E ele consegue enxergar e colocar na mão a esfera da Terra. Está aqui a esfera da Terra. Está aqui o Titã segurando a Terra. Eu sou um Titã, pessoal, segurando a Terra. Ó. É interessante, né? Então, para você ver a curvatura, você precisava ser um Titã. Mas é possível enxergar a curvatura, um barquinho sumindo por detrás dela. Os caras, eles não pensam, né?
Falam muita bobagem. Bom, então ele fala aqui. No entanto, a decisão entre as duas teorias, de acordo com o ponto de vista estritamente científico, não podia ser feita naquela época. Então, naquela época, não era possível haver essa distinção. Onde é que eu coloco a terra, hein? Tem espaço aqui. Ah, certo. Fica ali. Não obstante a falta de solução para o problema da astronomia planetária, ocorre que tanto Copérnico quanto Tycho, cada qual à sua maneira, fizeram contribuições decisivas que levariam em breve a uma solução, né, que poderia se dizer definitiva. Bom, então, dentre as descobertas de Galileu, né, deve ser mencionada as fases de Vênus, que, nomeadamente, pareciam indicar que Vênus orbita ao redor do Sol. Mas enquanto Galileu exibia essa descoberta como uma prova da hipótese de Copérnico, continuava sendo verdade que as fases de Vênus são descritas com igual precisão com base na astronomia tychoniana, que é geocêntrica. Não era uma prova, mas uma propaganda. Quer dizer, o negócio deles é propaganda. Então você pode ver aí nesses sites aí de astronomia, os caras eles falam um bando de bobagem, mas de uma forma que parece que é verdade, porque é marketing, né? Propaganda. Fala assim então. Com a publicação dos Princípios de Newton em 1687, o triunfo da astronomia kepleriana foi total. Que Kepler deu a sua explicação, que pareceu muito convincente, das órbitas elípticas dos planetas ao redor do Sol com velocidade variável. Então isso aqui pareceu que havia vencido o debate. E com a publicação desse princípio de Newton, o triunfo da astronomia kepleriana foi total. As duas primeiras leis de Kepler podiam agora ser derivadas teoricamente, por meio de uma brilhante nova física, uma ciência que se podia testar e verificar de mil maneiras. Até onde sabiam os cientistas e o público cientificamente instruído, o geocentrismo estava sepultado. Ninguém mais duvidava que a Terra se movesse. O que restava a se fazer eram experimentos que pudessem detectar e medir esse movimento. Quais foram esses experimentos e o que eles provaram? Então vamos ver. Uma das abordagens baseava-se no fenômeno da aberração. Em 1676, um astrônomo dinamarquês chamado Ole Homer notou que o período entre os eclipses observados de uma das luas de Júpiter variava em alguns minutos, a depender da posição relativa da Terra. Ele concluiu que a luz se propaga a uma velocidade finita, que ele estimava ser de 309 mil km por segundo. Um resultado que, como sabemos hoje, está errado por apenas 3%. Acontece que, se a Terra se move, a velocidade adicional causa um movimento na posição aparente de um objeto celeste. Pensemos num carro que dirige pela chuva num dia sem vento. Em relação ao carro, a chuva cai não verticalmente, mas no ângulo que depende da razão entre duas velocidades, a velocidade horizontal do carro e a velocidade vertical da chuva. Através da mensuração do chamado ângulo de aberração, pode-se determinar a razão
entre as velocidades em questão. Essa é a ideia que subjaz o que parece ter sido o primeiro experimento designado para demonstrar e medir a velocidade de órbita da Terra.